Comecemos então com a nossa primeira aula de Matemática Simples ao ensino universitário. Nesta aula iremos abordar as primitivas imediatas. Relativamente às primitivas imediatas, iremos abordar aquelas que eu considero serem as primitivas mais importantes, aquelas que são essenciais e a base de muitas das regras que depois vêm a seguir a estas mesmas regras fundamentais. Começamos pela primitiva da função constante, que será igual a essa constante a multiplicar por x. Por exemplo, a primitiva 3 é 3x mais c, em que este c é um valor real, é um número real. Relativamente à primitiva de uma potência de x, o que normalmente se tem que fazer neste caso é aumentar o grau dessa potência e dividir por esse mesmo número, por um número que ficou aumentado no expoente de x. Por exemplo, a primitiva de 5x ao quadrado é 5x ao cubo sobre 3. Já agora, para verificar se estás a primitivar bem ou não, podes pegar na tua função final, derivá-la e ver se voltas ao início. Por exemplo, aqui a derivada de 5x ao cubo sobre 3 dá 15x ao quadrado sobre 3, que no fundo é 5x ao quadrado. Portanto, voltando atrás, bate tudo certo. Claro que a derivada de uma constante é zero, por isso é que esta constante convém que apareça, ok? Mais, de potência de função, passamos de potência de x para uma potência de uma função. Se tivermos uma função com um certo expoente que está a ser multiplicado pela derivada dessa mesma função, por exemplo, como acontece aqui, esta é a minha função f, 3x ao quadrado menos 6, que está à sexta, e se reparares aqui fora a multiplicar está a 6x, que no fundo é a derivada do que aqui está dentro. Portanto, no fundo temos isto. F' vezes f à sexta. A primitiva desta função vai consistir em aumentar o grau desta potência que aqui está e dividir por esse mesmo grau. Este 6x acaba por desaparecer na regra de primitivação. Está bem? Era possível até conseguir, a partir da potência de função, deduzir a potência de x, porque, no fundo, quando nós só temos uma potência de x, esta derivada que aparece aqui fora é igual a 1. Portanto, a regra acaba por bater certo a potência da função de acordo com a potência de x. Ok? Vamos às duas últimas, que têm a ver com a primitiva de uma função exponencial e a primitiva para a função logarítmica. Relativamente à função exponencial, se tivermos um certo número elevado a f, que está a ser multiplicado pela derivada dessa mesma função f, que surge em expoente, isso será igual à função levantada a f. Eu posso ampliar aqui um bocadinho isto, para conseguirmos perceber a regra em condições. Vai ser igual à função, à constante elevada a f sobre o ln dessa mesma constante. Por exemplo, aqui temos 3 vezes 4 elevado a 3x. Ora, neste caso, como é que ficamos? Ficamos com 4 elevado a 3x, porque no fundo cá atrás temos a derivada do 3x sobre o ln de 4. Já agora, se este número aqui for o número de Neper, cá em baixo ficamos com ln de e, que é 1. Portanto, é como se este denominador aqui não existisse, caso tenhamos o número de Neper. Está bem? Nos outros casos, este ln de 4 tem que surgir. Finalmente, a última regra da tal lista de regras que eu considero como sendo as basilares para as regras de primitivação. Se nós tivermos um quociente entre a derivada de uma função e essa mesma função, isto dá o ln do módulo dessa função. Por exemplo, 8x ao cubo, se reparares, é a derivada desta função que aqui está em baixo. Portanto, nós temos a derivada em cima e a função em baixo. Isto vai dar igual a ln da função que aparece aqui no denominador, mais, claro está, a constante c. Aqui o módulo nem sequer era preciso, que esta função é sempre positiva, mas, regra geral, temos que colocar o módulo. Ora, uma chamada de atenção bem importante relativamente a estas regras de primitivação. Antes de sabermos primitivar, convém que se compreendam muito bem como é que funcionam as derivadas de cada função. É como pensar na potência e na raiz. A relação é semelhante. Portanto, estar a fazer um certo expoente, 3 ao cubo, a raiz cúbica é o inverso dessa mesma operação, do cubo. Portanto, convém conhecer o caminho inicial. Portanto, estas primitivas, de uma certa forma, partiram das regras de derivação, fazendo o sentido inverso. Portanto, convém saber derivar, até mesmo para depois conseguirmos verificar no final se estamos perante uma solução correta ou não. Portanto, convém que tenhas algum à vontade com as regras de derivação, para que depois também possas trabalhar bem nas regras de primitivação. Para concluir, eu coloquei aqui alguns exemplos para resolvermos. Vamos começar aqui pelo nosso exemplo 1.
No exemplo 1, no exercício 1, queremos calcular a primitiva de x à quinta sobre 5 menos 6x ao quadrado mais 4 sobre x ao cubo mais 5. Portanto, as duas primeiras e a última não vamos ter aqui grande trabalho. Aliás, se quiseres, podes fazer isto. Primitivar cada uma delas separadamente. dx e finalmente mais o 5dx. E depois, quando houver somas, isto pode sempre fazer. Cuidado com o produto, não é bem assim. Portanto, a primitiva de x à quinta sobre 4 é x à sexta sobre 4 vezes 6, que é 24. Ok? Mais uma vez, aconselho-te a andar para trás para ver se as coisas estão certas. Este aqui fica 6x ao cubo sobre 3. Este já vamos lá, vou deixar aqui um espacinho para esta expressão. E finalmente a primitiva de 5 é 5x. Agora o que é que falta? Faltava aqui somar uma constante c, mas podemos fazer isto só no final da expressão. Não vale a pena estarmos sempre a somar c em todas as primitivas que fizemos. Agora a grande questão é como primitivar 4 sobre x ao cubo. Supostamente as regras que foram apresentadas em cima são suficientes para resolver esta situação. Então o que é que vamos precisar de fazer? Vamos precisar de passar este expoente que está aqui no denominador para o numerador. Se o fizermos, ficamos com uma expressão que é para a qual é possível primitivar utilizando logo aquela segunda regra da potência de x. Então ficamos no final com x à sexta sobre 24 menos 2x ao cubo. Está bem, aqui é desnecessário estarmos aqui com este 3. Ficamos com 4 sobre x levantado a menos 2 sobre menos 2. Lá está. Temos que aumentar 1 grau este expoente. Se ele é negativo, ok, que o seu valor absoluto vai diminuir. Portanto, menos 3 mais 1 dá menos 2. E mais 5x mais c. A única coisa que poderíamos fazer aqui seria colocar isto como sendo menos 2 sobre x ao quadrado. Isto é, cortando, dividindo o 4 por 2, que dá 2. Mais por menos dá menos. E este x ao quadrado podia passar para baixo. Claro está, no final, indiquem sempre, não é, que o c é um número real. E está calculada a primitiva desta primeira expressão. Vamos continuar. Portanto, eu escolhi aqui uns exercícios que deem alguma luta, tá? Que não sejam tão diretos como aqueles exemplos que eu apresentei há pouco. Vamos passar agora a esta primitiva. A primitiva de 2x à quinta vezes e levantada a 3x à sexta menos 6. Recordem que na exponencial, se nós cá atrás tivermos a derivada do que está aqui em expoente, então vai ficar a levantado a f sobre ln de a. A questão aqui é que eu não tenho bem, isto não é bem a derivada do que ali está em cima. Porque se isto for o meu f, a sua derivada será 18x à quinta. E não 2x à quinta. Mas quando o único problema envolve constantes, normalmente não é muito difícil ultrapassar. Porquê? Porque se me falta aqui o 18 em lugar do 2, eu posso multiplicar por 9 esta expressão. E claro que ao multiplicar lá dentro por 9, fico com 18x à quinta, é levantado a 3x à sexta menos 6. Cá fora tenho que ficar com 1 nono. Portanto, é como se eu estivesse a passar ao mesmo minador. Estão a ver? A ideia é mais ou menos essa. E eu posso sempre colocar constantes, e apenas constantes, incógnitas não, para trás do sinal de primitiva. Então, agora o que é que falta? Já sei que isto aqui é o f', que isto aqui é o f, então ficamos com 1 nono de e levantado a 3x à sexta menos 6 sobre o ln da base, que é ln de e. Mas isto, 1 nono, isto é completamente desnecessário, porque isto dá 1, portanto, no fundo fica 3x à sexta menos 6, é levantado a 3x à sexta menos 6, a dividir por 9 mais c, em que o c é um número real. Caso tenhas alguma dúvida, deriva esta função que aqui está e verifica se vai dar igual à expressão que aparece ali logo dentro do sinal de primitiva. Tá? Vamos a uma situação também interessante, que é a primitiva da tangente de x. Ora, nós ainda não falamos de primitivas de funções trigonométricas, portanto, parece dar aquela sensação que esta pergunta não está no sítio certo. No entanto, nós vamos aplicar a última situação, a situação do logaritmo, para conseguirmos calcular esta primitiva. Como? Utilizando uma das propriedades essenciais da tangente. É que a tangente é seno de x sobre o cosseno de x, dx.
E cá em baixo eu vou ter a função f, cá em cima tenho f', quer dizer, falta ali qualquer coisita, não é? Porque a derivada do cosseno não é seno, é menos seno. Então, mas eu posso meter o menos aqui e o menos atrás do sinal de primitiva. E já tenho aquilo que pretendo, que é a função em baixo e a derivada em cima. Então isto vai ficar igual a menos ln de módulo de cosseno de x. Claro, mais c com c pertencente a r. Portanto, parecia uma primitiva muito complexa, quando, no entanto, depois de desdobrar aquela tangente, ficávamos com a situação dos LNs. Ora, nós já treinámos praticamente todas as expressões, a função constante, da potência de x, da exponencial do logaritmo. Faltou apenas esta terceira situação da potência de função, que está a ser abordada na última linha. Já agora vou voltar a mostrar como é que esta expressão, como é que esta primitiva funciona. Portanto, se nós tivermos uma potência de uma função a multiplicar pela sua derivada, ficamos com essa função aumentada 1 grau e a dividir por esse número que foi aumentado. Está bem? Então vamos ver o que é que acontece aqui. Ora, estamos perante uma situação em que temos de facto aqui uma função que parece muito parecida com a derivada que está aqui. Falta só ali uma constantezita, mas já sabem que as constantes a gente não tem que se preocupar. Mas não sei se recordam que isto devia ser f' vezes f elevado a n. E eu aqui não tenho n nenhum em expoente. No entanto, eu posso transformar qualquer raiz em potência. Como? Assim. A raiz quadrada do número é esse mesmo número elevado a 1 meio. E lá está, estou perante esta situação. Claro que falta-me aqui um número atrás deste x ao quadrado. Se isto for o meu f, a derivada vai dar 6x ao quadrado e não x ao quadrado apenas. Mas isso é fácil de resolver. Multiplicamos por 6, temos que dividir cá por fora por 6. E agora aqui já temos o f'. Ou seja, aplicando aquela regra, recordem-se que ficávamos com a função elevado a mais 1 grau a dividir por essa mesma expressão, mais c, claro. Eu vou fazer isto no final, está bem? Agora aqui isso depende também um bocadinho dos critérios do vosso professor. Há professores que apenas exigem que a constante seja colocada no final. Há outros que, a partir do momento em que se primitiva, tem que se colocar essa mesma constante. Portanto, tenham algum cuidado de ir ao encontro daquelas que são os critérios e o modo de abordar estes problemas por parte do vosso professor. E agora temos umas contitas que podemos fazer aqui, nada transcendente. Portanto, aqui ficamos com 3 meios. Cá em baixo também ficamos com 3 meios. Ora, podemos aplicar aqui a regra da divisão. E ficamos com... Podemos dividir este 1/6 por este 3 meios. Ficamos com 2 sobre 18. Raiz quadrada de 2x ao cubo mais 9. Tudo ao cubo. Lá está. Recordem, a propriedade é assim. Se vocês tiverem a raiz índice n de a elevado a m, isto fica a levantado a m sobre n. E convém saber fazer este caminho nos dois sentidos. Eu agora estou a voltar para trás, estou a andar daqui para aqui. Ou seja, da potência para a raiz. E isto não se pode simplificar um pouco mais. Eu até vou fazer tudo numa fração só. 2x ao cubo mais 9 elevado a 3. Tudo sobre 9, porque 2 sobre 18 dá 1/9. E agora sim, já podes colocar aqui o c com c pertencente a r. Ok? Portanto, estas são, para mim, as primitivas basilares. O meu conselho é começares a treinar algumas primitivas imediatas. No início é normal que tenhas algumas dificuldades, porque nem sempre é fácil identificar qual a melhor regra. Procura ali descobrir se há funções e se há derivadas de funções. Isso muitas vezes faz toda a diferença. E claro, depois a partir do momento em que tenhas algum à vontade com estas regras de primitivação, aventuraste por outras regras, como das funções trigonométricas, das trigonométricas inversas, das hiperbólicas. Portanto, há todo um enorme conjunto de funções para os quais existem regras de primitivação. Outra coisa que eu também considero de alguma importância, até bastante importância, é que tenhas acesso a uma tabela onde essas mesmas primitivas estejam organizadas. Eu vou mostrar-te aqui uma das tabelas que eu tenho disponível. Isto, provavelmente até haverá essa informação disponível na net. Temos aqui algumas tabelas primitivas, lá está aquelas regras que nós começámos logo por abordar nesta aula, estão aqui bem destacadas. Depois há todo este conjunto de regras de primitivação que envolvem aqui essencialmente funções trigonométricas e funções trigonométricas inversas, está bem? Portanto, é perfeitamente normal que o teu professor tenha também
a tabela dele de primitivas. Eu aconselho que utilize a tabela que ele tem à disposição, porque provavelmente essa terá as regras que ele mais gosta de avaliar, está bem? Nem todos os professores dão todas estas regras de primitivação. Para obteres informação sobre explicações presenciais, explicações online ou até os resumos da matéria de matemática em PDF, visita o nosso site em www.videosmatematicaSimples.com. Lá encontrarás toda a informação que necessitas. Até breve.